Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Bruno Vilas e o caso que eu vou contar para vocês hoje, ele pode ser facilmente linkado a um outro caso que já tem aqui no canal, o caso da Emanuela Orlandi, porque se trata de mais um dos vários crimes que a Igreja Católica cometeu ao longo de sua história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O YouTube me avisa que a maioria de vocês que me assistem aqui no canal não são inscritos, então se inscreve, ativa os sininhos para me ajudar a crescer aqui no YouTube e me incentivar a trazer mais conteúdos para vocês como este. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. As chamadas Mother and Baby Homes, lares de mãe e do bebê, em livre tradução, eram locais existentes na Irlanda entre 1925 e 1998, onde mulheres grávidas eram levadas por suas famílias para terem seus filhos, longe do julgamento da sociedade por não serem casadas. Durante décadas, a Irlanda condenava mães que tivessem filhos fora do casamento. Expulsas de casa e grávidas, elas não tinham onde se abrigar, e assim surgiram esses locais, comandados geralmente por freiras católicas. No entanto, muitas mães que eram levadas para terem seus filhos nestes locais morriam pela falta de estrutura, higiene e recursos. Os bebês também, e pior, os corpos eram enterrados por ali mesmo, em valas comuns. Crianças que sobreviviam conviviam com suas mães até serem separadas de forma forçada. A maioria das crianças eram adotadas por famílias dos Estados Unidos, que pagavam para as instituições como forma de conseguir uma adoção rápida. Depois de décadas de investigação, no dia 12 de janeiro de 2021, o governo irlandês publicou o relatório final da Comissão de Investigação sobre as Mother and Baby Homes. A conclusão do relatório mostra que cerca de 35 mil partos foram realizados nestas casas e 9 mil crianças morreram em 18 instituições investigadas, o que significa aproximadamente 15% dos bebês que nasceram e viveram nestes locais. Uma das primeiras casas foi gerenciada pela Ordem das Freiras Católicas Sisters of Bon Seckers. Se tratava de uma antiga casa em Tuam, no condado de Galway, que abrigava mães solteiras e seus filhos. O local era precário e remetia à época da Grande Fome, onde famílias carentes eram abrigadas. Em média, uma criança morria a cada 2 semanas, durante o funcionamento da casa, entre 1925 e 1961. Depois de fechada, as crianças residentes foram espalhadas por outros lares que funcionavam na Irlanda, e a situação continuou a ocorrer. A importância da casa de Tuam é grande, pois foi ali que começaram as primeiras investigações sobre o que ocorria dentro da instituição. Tudo começou em 1975, quando garotos que brincavam no terreno onde estava localizada a casa anos antes encontraram ossadas humanas. Na época, acreditavam serem restos mortais do período da Grande Fome, mas uma historiadora amadora irlandesa chamada Catherine Corless começou a investigar o caso e foi descobrindo o passado sombrio de Tuam. Catherine publicou um artigo chamado The Home em 2012. Nele, ela relata a história daquele local e as vidas de crianças que foram perdidas por doenças dentro da instituição, onde lá mesmo eram enterradas, mesmo sem registros. Ela identificou 798 crianças mortas em Tuam, e uma campanha foi criada para que o local virasse um memorial com seus nomes. Em 2014, o caso ganhou a grande mídia e ficou conhecido mundialmente. 4 anos depois, a historiadora foi reconhecida com o prêmio Ireland People of the Year. Uma comissão foi aberta pelo governo irlandês para comprovar a história de Tuam em 2014 e de outros lares que funcionavam pelo menos por 76 anos, de 1925 a 1998. Escavações foram autorizadas em Tuam em 2016, que confirmaram um número significativo de restos mortais de bebês prematuros e com até 3 anos de idade, em 20 câmaras que seriam para armazenamento de água. Em 2019, um relatório mostrou um número total de 802 corpos de criança e 12 de mães. Outras casas foram também investigadas,
como em Bessborough, no condado de Cork, onde 900 crianças morreram. A capital Dublin também não ficou livre da tamanha atrocidade. Entre 1920 e 1998, 15.382 mulheres e 18.829 crianças foram admitidas em Palletstown, a Mother and Baby Home de Dublin, localizada no St. Patrick's, Navan Road, em Dublin 7, e administrada pelas Filhas da Caridade. Em 1920, a taxa de mortalidade infantil em Palletstown era de 50%, de acordo com o artigo da RTE. 3.615 mortes entre bebês e crianças ocorreram em Palletstown, com as principais causas da morte sendo debilidade congênita, prematuridade, infecções respiratórias e gastroenterite. A maioria das crianças, 59%, estava sozinha no momento de sua morte. Das crianças admitidas, 5.888, ou 31%, estavam desacompanhadas dos pais, algumas registradas como abandonadas. Um total de 367 crianças foram enviadas para a adoção estrangeira, com 90% indo para os Estados Unidos e 7% na Grã-Bretanha. Muitas dessas adoções aconteciam sem o consentimento das mães. Fragilizadas e envergonhadas, eram forçadas a aceitar a doação de seus bebês, mas elas jamais esqueceriam seus filhos, como foi o caso da Philomena Lee. A enfermeira aposentada Philomena Lee carrega um trauma muito grande para contar, que ocorreu em 1955, na Irlanda. Foi naquele ano que teve o último vislumbre de seu primeiro filho, que foi tirado dos braços dela pela Igreja Católica. A mãe solteira queria desesperadamente ficar com a criança de apenas 3 anos de idade, porém, ele estava sendo adotado contra sua vontade por uma família americana. Tudo começou quando Lee tinha apenas 18 anos e engravidou de um homem chamado John, que trabalhava para o correio. A gravidez foi mal vista pelo pai da jovem, que a mandou para um Mother and Baby Homes, em Roscrea, na Irlanda. Foi lá que a criança chamada Anthony cresceu. Quando o garoto tinha 3 anos de idade, as freiras receberam ofertas generosas de doações e, em troca, ofereceram a adoção do menino a um casal de americanos que foram informados que ele era órfão. Com isso, a mãe abriu mão de todos os seus direitos. Foi forçada a assinar um documento por insistência das freiras, ou seja, sem consentimento materno, a criança foi vendida aos novos pais. Durante 50 anos, por vergonha e repressão, Philomena não contou a ninguém sobre o Anthony. Ela pensava que assim que era a vida dos pecadores na Igreja Católica e não tinha o que fazer. Porém, o silêncio finalmente teve um fim. Certo dia, Philomena Lee estava conversando com sua segunda filha, Jenny Liberton, e acabou revelando que havia perdido seu filho Anthony para a igreja. Jenny rapidamente passou a procurar o irmão, mas a lei irlandesa não facilitava o processo. As freiras que trabalhavam no convento onde Lee havia ficado também não revelavam informações sobre as crianças adotadas, enfim, nada ajudava Jenny a alcançar o objetivo de encontrar o irmão. Todavia, finalmente conseguiu identificar o irmão. A família americana havia dado-lhe o nome de Michael Hess. O indivíduo foi um renomado advogado do Comitê Nacional Republicano, mas essa não era a única informação. Para a tristeza da mãe do rapaz, Anthony foi localizado tarde demais. Ele havia morrido de AIDS em 1995. As cinzas dele tinham sido enterradas, inclusive no convento onde ele tinha sido separado de Philomena. Foi um pedido especial do filho, que nunca se esqueceu da mãe. Enquanto ainda procurava pelo garoto, Philomena descobriu que ele, por sua vez, havia visitado a Irlanda 3 vezes em busca da querida figura materna. Ou seja, foi uma procura recíproca. Tínhamos uma ligação muito forte. Pensei nele todos os dias da minha vida, e ele também nunca me esqueceu, afirmou Philomena Lee. O sofrimento da mãe ainda marca a memória dela. Essa triste saga da separação entre mãe e filho é retratada no livro de 2009, Philomena, uma mãe, seu filho e uma busca que durou 50 anos, do jornalista Martin Sixsmith. Mais tarde, em 2013,
foi lançada com base na obra literária o filme Filomena, que foi muito aclamado pela crítica e recebeu indicações ao Oscar. Apesar disso, Filomena nunca deixou de ser uma mulher de fé. Em 2014, a mãe se reuniu com o Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano. O encontro foi uma forma do líder supremo da Igreja apoiar a mãe que sofreu por tanto tempo. Na última vez em que esteve com seu filho, Filomena só viu o rosto da criança muito brevemente no carro da família americana enquanto ele ia embora para nunca mais voltar. No dia 13 de janeiro de 2021, o primeiro-ministro irlandês Michael Martin emitiu um pedido formal de desculpas aos ex-residentes das Mother and Baby Homes. Em nome do Estado da Irlanda, ele falou ao parlamento irlandês sobre o caso ser um profundo erro de geração. Jovens mães e seus filhos e filhas foram forçados a pagar um preço terrível por essa disfunção, finalizou o primeiro-ministro irlandês. Este é mais um dos casos que a gente para pensar até que ponto a religião, a igreja, realmente tem boas intenções com as pessoas, são pessoas de bem ali dentro, pessoas bem intencionadas. Não tem como saber. Tanta coisa que acontece dentro das igrejas, a gente viu no caso da Emanuela Orlandi, a gente está vendo agora neste caso, fora outros escândalos que existem por aí, como vocês já sabem, o caso do Lucas Terra, que teve aqui no Brasil. Eu não fiz ainda sobre o caso, se vocês quiserem deixa nos comentários que eu trago aqui para vocês. Enfim, vira e mexe aparece vários escândalos religiosos. O que eu penso é que pessoas boas e pessoas más existem em todo canto. E muitas vezes as pessoas más utilizam do rótulo da igreja, do catolicismo, do evangelho, como uma máscara, para esconder o quão ruim elas são. Mas e você? O que você acha de tudo isso? Deixa nos comentários a sua opinião. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, que me ajuda muito com o engajamento do vídeo. E o YouTube propaga esse vídeo para mais pessoas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.